E Jesus conta uma história, não, uma parábola, de dois homens que queriam muito o Senhor. E por isso eles foram àquele lugar de encontro com Deus. Eles pararam tudo na vida deles. Eles pararam tempo, aquele lugar de encontro com Deus. E eu queria que você abrisse então no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. A partir do verso 9. Jesus estava aqui nesse contexto, ele estava falando sobre relacionamento com Deus, sobre oração, sobre parar para estar a sós com Deus. E aí nesse contexto, Jesus conta essa parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Ou seja, eles pararam tudo para buscarem Deus, na presença de Deus. Um era um fariseu e o outro era um publicano. Eles deixaram seus afazeres, deixaram trabalho, deixaram casa, deixaram família e foram ao templo, que na cultura judaica dessa época era o lugar de encontro com Deus. Eles foram. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, afirma Jesus, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os dois foram buscar Deus. Perceberam isso? Tanto o fariseu quanto o publicano pararam tudo para se encontrarem com Deus. Foram para o templo, se dispuseram a deixar casa, família, trabalho, para pararem e para irem buscar Deus. Mas Jesus nos diz que os dois foram para o mesmo lugar para se encontrar com Deus, e um se encontrou com Deus, mas o outro não. Diz o versículo 14, Jesus afirma que o publicano, ele desceu justificado para casa. Ele teve um encontro com Deus, ele recebeu esse toque de Deus, a palavra de Deus, essa palavra que tirou o peso de sobre ele, que o fez experimentar paz, que o fez experimentar alegria. Ele desceu para casa justificado. Tive um encontro com Deus, o Senhor veio até mim e Ele tirou o peso que estava sobre mim, Ele me trouxe paz, Ele me trouxe alegria, eu me encontrei com Deus. Mas o outro, não. Jesus disse que um teve um encontro com Deus e foi transformado por Deus, ele foi mudado. E é impossível, meus irmãos, que uma pessoa se encontre com Deus e permaneça do mesmo jeito. É impossível que uma pessoa se encontre com Deus e permaneça com o mesmo peso, com a mesma vida. Não tem jeito. O encontro com Deus muda a pessoa. O publicano foi mudado, desceu, disse Jesus, justificado para casa. Mas o fariseu, apesar de estar no mesmo local, no local de encontro com Deus, apesar de aparentemente ter a mesma postura,
apesar de aparentemente ter o mesmo propósito. Ele parou tudo para buscar Deus. Diz o texto que ele não se encontrou. Ele não foi justificado para casa. Ele desceu do mesmo jeito. Por quê? Por que isso acontece? Porque algumas pessoas, quando elas fecham a porta do quarto, quando elas entram no secreto, porque algumas pessoas se encontram com Deus e outras não. O que acontece? Por que algumas pessoas vêm à igreja e estão junto com os irmãos, e elas também levantam as mãos, e elas cantam, e elas pulam, e elas adoram, e elas se encontram com Deus, elas saem renovadas, elas saem transformadas, mas outras estão no mesmo lugar e não acontece nada com elas? Por quê? Por que isso é assim? Foi o que aconteceu aqui. Eram duas pessoas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas uma teve um encontro com Deus e saiu mudada, a outra não. Por quê? Jesus nos fala aqui mesmo na parábola. Jesus nos diz que um se exaltava demais, porque todo que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. O problema dessa pessoa que não se encontrou com Deus era essa autoexaltação, era esse orgulho, era essa soberba, era esse inchaço. E esse inchaço nessa pessoa se revelava de duas formas. O que é que pode nos impedir de encontrar Deus? O que é que pode nos impedir de receber esse toque de Deus? O que? O que foi que impediu esse homem de se encontrar com Deus? Duas coisas. A soberba dele se revelava de duas maneiras. A primeira delas era através da comparação. Alguém disse, um homem, um crente que viveu há mais ou menos 1600 anos atrás, que o primeiro passo para a soberba é a comparação. Quando a pessoa começa a comparar, ela já começou a entrar na soberba. E foi o que aconteceu com esse homem. A comparação. Olhe para o texto. Veja como foi a oração desse homem. Versículo 11. Ele orava assim, dessa forma: ó Deus, graças te dou, não por aquilo que eu sou, mas ele olhava para os outros e dizia: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano que está aí. A comparação. Esse fariseu olhava para si mesmo, depois ele olhava para os outros, aí ele dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como o outro. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquela outra. Obrigado, Senhor. Ao invés de ir para a casa de Deus, de estar na presença de Deus, e ao invés de olhar para Deus e buscar Deus e manter os olhos fitos em Deus, essa pessoa ficava distraída olhando para os outros e se comparando com os outros. É claro que não vai encontrar Deus, não tem como, porque a pessoa só vai se encontrar com Deus se ela mantiver os seus olhos em Deus, se o coração dela estiver em Deus. Mas não era o caso desse homem. Os olhos dele estavam nos outros.
aquele tempo que ele tinha para ficar com Deus, ele usava para ficar pensando nos outros.